em 15 de novembro de 1889, chega ao fim a monarquia aqui no Brasil. Alguns segmentos da sociedade estavam insatisfeitos com esse sistema de governo, e a partir daí é comemorado a proclamação da República. Inicialmente, a República seria um regime de governo onde todos os cidadãos eram chamados a participar e dar sua contribuição para o bem comum. Isto somente seria alcançado através do desenvolvimento de valores como a justiça. Pelo mundo afora, há diversos tipos de governos. Mas reparou que a maioria da população mundial anda insatisfeita com seus governantes? E isso, independente do governo que os rege, e esses inconformados alegam os mais diversos motivos de insatisfações: impostos e taxas altos, corrupção, injustiças, autoritarismo, opressão, entre outros. Mas existe um sistema de governo que é perfeito. Há muitos séculos atrás, Deus criou este planeta. Colocou aqui o ar que respiramos, os mais diversos vegetais e frutos deliciosos, as mais diferentes espécies de animais, com um cenário lindo que a natureza nos dá. Adão e Eva já tinham tudo o que um ser humano precisa e gosta de ter. Porém, por curiosidade, resolveram acreditar numa serpente, que lhes garantiu que só conhecer o bem não era suficiente para ser feliz, mas que seria muito legal conhecer o mal também. A partir daí, o mal passou a habitar esse planeta, e as pessoas não conseguem resistir às tentações do diabo com sua própria força. Por essa razão, fazer maldade e prejudicar o semelhante tem se tornado algo comum, e não somente por parte de governantes, mas também por parte dos religiosos que buscam enriquecer-se através de suas ovelhas, sem sequer apacentá-las. E você e eu também temos essa tendência para o mal, e por causa dos erros frequentes que cometemos, o medo, a culpa e a vergonha têm sido companheiros dos seres humanos por causa da grande quantidade de erros que cada um de nós vem cometendo. A única coisa que diferencia você e eu de alguém que a sociedade considera perverso é somente o grau da maldade. Mas para Deus não há maldade pequena e maldade grave. Para ele, qualquer erro cometido é ingratidão e pecado. Por causa dos erros que cometemos a cada dia, independente da gravidade deles, estamos nos afastando mais e mais de Deus. Esta verdade está escrita no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se nós da população temos a maldade no coração, seja por atitudes, palavras e até pensamentos. Imagine pessoas com um grau de maldade alta e que têm o poder em suas mãos. Veja essa verdade que está escrita no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2, que diz assim: Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. E a partir do momento que Adão e Eva acreditaram que seria bom conhecer o mal, todas as consequências de conhecer o mal vieram através das gerações até chegar a nós. Por essa razão é que todos somos pecadores. Assim como Adão e Eva atenderam à oferta do diabo, a antiga serpente, nós, enquanto estamos virados de costas para Deus e aceitamos as ofertas que a antiga serpente nos oferece, também estamos desagradando a Deus e estamos debaixo do domínio do príncipe deste mundo. Essa verdade está escrita em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Deus diz que quando aceitamos as sugestões dessa antiga serpente, somos escravos dela. Veja essa verdade no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34 a 36, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Esse domínio que o diabo exerce sobre o ser humano é uma escravidão que atormenta, causa danos,
tristezas, desilusões e solidão. Só há uma forma de sair debaixo do governo dele: tendo um encontro maravilhoso com o Salvador Jesus. Ele é o único que nos dá forças para resistir à vontade de praticar o pecado. Essa verdade está escrita em Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Quando nos entregamos totalmente a Jesus, somos verdadeiramente felizes, porque sabemos como Deus nos protege, mesmo em meio a explorações, violência, corrupção, dor e sofrimento. Podemos ver essa verdade no Evangelho de João, capítulo 17. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Só há uma forma de nos libertar do pecado que cometemos todos os dias, que nos cansa e desanima, que nos deixa com culpa, medo e tristeza. Essa forma é nos arrependendo dos pecados que desagradam a Deus, parar de andar de costas para Deus e nos voltar para Ele, trilhando um novo caminho. Essa verdade está escrita em Atos capítulo 3, versículo 19, que diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Deus está cansado de ver tanta maldade durante a trajetória dessa terra. Essa verdade está escrita em Isaías capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, e ainda que seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como a branca lã. Um dia Deus instaurará o reino dele nessa terra. Ele será sem corrupção e justo. Essa verdade está escrita em Daniel capítulo 2, verso 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Em Apocalipse 11, verso 15 diz: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Quem poderá fazer parte deste reino? Essa resposta está escrita no Evangelho de João, capítulo 3, verso 19, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E João, capítulo 3, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso a Bíblia diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é esta verdade que perdoa todos os nossos pecados e nos liberta não só dos pecados, mas também da condenação eterna.